No mercado, o assunto é o mau humor dos investidores. No Planalto, a presidente reclama dos pessimistas. E na esplanada, o ministro da Fazenda procura mostrar tranquilidade. De acordo com Guido Mantega, o resultado fiscal deste ano deve ser satisfatório. Mas nesta quinta-feira, foi anunciado que as contas do governo tiveram o pior outubro desde 2004. E com os juros de volta ao patamar dos 2 dígitos, o que se pode esperar da economia nos próximos meses? As pressões inflacionárias vão ceder? Como ficarão os preços dos combustíveis? No lado das boas notícias, o governo deve recolher cerca de 40 bilhões de reais com os leilões dos aeroportos e também do campo petrolífero de Libra, na região do pré-sal. O desemprego se mantém baixo e a intenção de consumo das famílias avançou este mês, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Mas o que é preciso para destravar o crescimento? Quais os riscos que corremos com o câmbio, agora que o Banco Central americano está sob o comando de Janet Yellen? E o mais urgente, quando a indústria vai reagir? Nesta quinta-feira, a Fiesp anunciou outra queda na atividade industrial. O diretor Paulo Francini resumiu assim a percepção dos empresários. Abre aspas. A economia vem de frustração em frustração. Fecha aspas. Para falar da nossa economia, das alternativas para acelerar o crescimento e também dos riscos internos e externos, recebemos Alexandre Schwartzman, economista e consultor, e Gustavo Zimmermann, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Sejam muito bem-vindos. Há 12 meses exatamente, a gente estava no piso dos juros, por uma série histórica, estávamos com 7,25% ao ano. Né? Um ano depois, voltamos aos 2 dígitos. O que aconteceu neste ano que produziu essa acelerada nos juros de novo? A percepção de que o Banco Central tinha errado feio na sua aposta que ele poderia cortar juro, que o resto do mundo ia cuidar da inflação para a gente. Não cuidou, a inflação está para cima. Não era função do resto do mundo? Não, não era função do resto do mundo. Essa função pertence ao Banco Central. Agora o Banco Central resolveu terceirizar para o resto do planeta a função de controlar a inflação no Brasil. Não explica controlou. Na prática a sua ironia, o que você quer dizer, deixar para o resto do mundo controlar a inflação porque a aposta era que ia ter uma recessão tão grande no resto do mundo que iria fazer o mesmo efeito que teve lá na recessão de 2008 e 2009. Então o Banco Central podia cortar o juro que, de qualquer forma, a inflação iria cair. E a aposta se mostrou errada, porque a inflação não só não caiu, como acelerou. E, na verdade, só não está pior, porque o governo tem recorrido a artifícios de toda a ordem, quer dizer, redução de tarifa de energia, está segurando os preços dos combustíveis, a Petrobras está sangrando todos os dias com esse tipo de venda, ele tem segurado, cortou alguns impostos, mas assim, a inflação verdadeira está muito acima disso. Então, basicamente, foi uma barberagem do Banco Central, e agora ele está tentando corrigir a barberagem que fez. Quer dizer, basicamente, a aposta dele deu errado. O problema, eu sempre dizia quando eu estava no Banco Central, assim, o Banco Central não pode fazer aposta. O Banco Central tem que, basicamente, tomar conta das coisas como elas são. Não adianta ter um desejo de que o mundo seja de acordo com o que o Banco Central imagina. Há economistas que dizem que até é pouco, que 10% é pouco, devia estar em 15%. Na verdade, para controlar a inflação, será? O que você acha? Não acho. Nem eu acho. Eu acho que está num patamar adequado para a situação atual. Não vejo um descontrole sério da inflação. É óbvio que a inflação não está no centro da meta, ou não está no período mais feliz. Ela está no teto, né? Mas ela está no teto e ela está num colchão já há alguns anos. Não é o trabalho deste governo. Eu acho que o Banco Central não deve fazer apostas, mas ele tem indicativos e acho que ele errou no timing. Não é? Porque hoje todas as economias, principais economias europeias, estão com taxas de crescimento ou negativas, ou próximo de zero, ou fortemente declinante. Ou seja, há uma instabilidade que torna muito difícil esse controle. Eu não sei. Mas há emergentes com resultados melhores também, né? Há alguns emergentes, mas emergentes significativos são situações particulares e que dá... Não, até que até bastante não. Peraí, a China
provavelmente tem desacelerado, mas vem um crescimento bom. Foi olhar aqui na América Latina, quer dizer, o Chile vem numa tocada boa, a Colômbia vem numa tocada boa, o Peru vem há muitos anos tocando. O pessoal que manteve... Taxa de juros bem menorzinha. E taxa de inflação muito mais baixa. Né? O pessoal que manteve o tal do tripé econômico ali, Chile, Colômbia, Peru, num certo grau o México também, todos eles estão com uma situação mais tranquila. O México está crescendo menos, mas a inflação está mais controlada no Brasil. Quer dizer, basicamente, quem fez a lição de casa, manteve o fiscal em ordem, não teve esses resultados ruins que a gente está vendo, quer dizer, basicamente, que tentou manter a estrutura que tinha funcionado bem, esse pessoal tem entregue crescimento, tem entregue estabilidade, mesmo num mundo que cresce pouco. Quer dizer, obviamente, quando comparar o Brasil à Europa, é muito fácil, porque a Europa está no meio da pior crise do pós-guerra, né? Nós não estamos na nossa pior crise. O problema é o seguinte: o Brasil, numa situação estável, vai crescer em torno de 2% esse ano. Né? Quer dizer, países que estão na situação, países emergentes estão crescendo, em média, 2 vezes mais do que a gente. Mas você concorda com o termo barberagem que o Alexandre usou? Eu não diria tanto. Ou seja, no cenário crítico externo, você. Não dá para a gente acreditar que o tripé é uma coisa que você use imutavelmente, independente do cenário econômico, etc. Não há um descontrole muito grande da política fiscal. Eu não estou querendo dizer que não haja. Eu não concordo muito com esse negócio de manipulação de dados, eu acho que tem critérios diferentes, etc. Acho que houve uma tentativa, sim, de administrar um preço ou outro, mas também não acho que isso seja o núcleo do problema inflacionário brasileiro. Nós precisamos ver que você tem uma meta. Não é? O regime de metas não é uma panaceia que a economia que não é regida pelo regime de metas tem inflação. Não é? Os dados passados mostram que várias economias que não tiveram regime de meta nenhum, todas elas, a inflação convergiu por causa do efeito China, e no caso do Brasil. Hoje nós temos um cenário econômico internacional totalmente diferente, e mesmo o cenário brasileiro. Nós não temos hoje... Mas o que você quer dizer? Que se a gente tivesse sido mais flexível ainda, talvez com a meta, ou essa flexibilidade que suportamos ficar ali no teto, porque isso nos garante, pelo menos esse resultado é medíocre, mas precisaríamos pior ainda se tivéssemos cumprido as metas, ou ficado rigidamente fiéis ao tripé? Nós estamos com uma taxa de crescimento pequena porque o modelo de crescimento baseado na expansão do crédito, na queda brutal dos preços relativos dos bens de consumo duráveis, tanto pelo efeito do dólar super agraciado por uma demanda extremamente elevada e preço elevado das nossas principais commodities. O cenário era nós temos hoje um esgotamento desse modelo de crescimento, e ele gera tensões. Agora, ele gera tensões inflacionárias, ele gera, sim, uma política fiscal mais flexível, mais flexível é bondade, ela é frouxa mesmo, vamos falar a verdade. Quer dizer, assim, eu já faço a conta tirando os extras, quer dizer, tirando receita de dividendo, tirando esses 40 bilhões que vão entrar agora, que são que são eventos não recorrentes. Eu já faço essa conta limpando. Eu limpo isso. O que o Brasil entregava? O Brasil entregava, já livre disso, alguma coisa como 3% do PIB de superávit primário 2003 até 2008. Era isso que se fazia. Né? Aí veio a crise, baixou, aí ficou em média ali em torno de 1%. Hoje está em torno de 0,5%. Quando você tira os extras, tira a contabilidade criativa, etc., está em 0,5%. Isso não é flexibilidade, isso é política fiscal frouxa. E isso está na raiz do desequilíbrio inflacionário. A verdade é o seguinte: o modelo de crescimento esgotou pelo seguinte, mas acho que está gastando demais em termos... E na verdade é um diagnóstico equivocado, porque, veja, nós saímos de uma situação em que o desemprego era muito alto. Então você pode crescer muito rápido, porque você tem desemprego, você obviamente vai empregando pessoas. O grosso do nosso crescimento, nos últimos 10 anos, ele veio de incorporar mais gente.
não de fazer cada pessoa produzir mais. Então foi um crescimento baseado na expansão, mais na expansão do emprego do que na expansão da produtividade. A gente parou a reforma lá por volta de 2005, 2006. Então a produtividade cresceu mais ou menos até 2006, 2007 e veio perdendo fôlego desde então. O problema desse modelo é que ele obviamente não é sustentável. Se você cresce só com base na expansão do emprego, uma hora a gente chega na situação que a gente chegou. Estamos em pleno emprego, não tem mais gente para empregar, a produtividade não cresce. Então, e o diagnóstico do governo é assim, falta demanda, joga demanda na economia, quer dizer, aumenta gasto, corta o juro, porque a gente está crescendo pouco. Resultado, tem mais inflação. Simplesmente porque o gargalo hoje é oferta, não é demanda. A oferta, seja pelo lado de mercado de trabalho, seja pelo lado de infraestrutura. E o investimento, de fato, investimento é segue encolhido, porque talvez essa ideia de que estamos nos desapegando do tripé como garantia do nosso plano, do nosso projeto econômico, faz com que investidores fiquem ressabiados. Quer dizer, até que ponto essa expectativa As regras mudam, quer dizer, pensa as pessoas que todo mundo que investiu ali para fazer algo, porque a prioridade era o combustível renovável. E foi lá, investir aí o governo impõe um controle de preço sobre gasolina. Pode controlar a inflação, porque ele não controla a inflação do jeito certo, resolve controlar preço. Aí ele não só mata a Petrobras, mas como mata o cara que investiu. Aí você vai chamar quem para investir? Aí chega para o pessoal lá do setor e fala o seguinte, ou vocês aceitam um corte de 20% de tarifas, ou eu tiro a concessão de vocês. Não renovo, no caso, né? Que tirar seria mais feito. Legal, então a gente aceita. Só que, obviamente, ninguém vai estar disposto a... E aí vem o governo e resolve tabelar o retorno nos investimentos em infraestrutura. Faz o primeiro leilão, dá com os burros na água. Aí aprende, vai voltando. Mas olha, esse processo todo... Quer dizer, o que você acha, Gustavo? Quer dizer, como é que a gente sai desse modelo na medida em que também flexibilizar meta de inflação ou meta fiscal não tem melhorado, não precisa ter expectativa de agente econômico? Eu não sei, eu acho que eu tenho outros dados, porque o investimento caiu. O investimento público caiu, mas o investimento privado, pelo contrário, ele até se expandiu. Desculpa, o investimento não sai dos 18%, 19% há quantos anos? Há 2 décadas e meia não sai. E nós tivemos momentos de crescimento fantástico com 18%, com os mesmos 18% de hoje. Não é verdade. Não é verdade. Nos anos 70, 80, nos anos 70 a gente tinha um investimento bem mais alto do que isso. O investimento caiu muito, quer dizer, chega lá em 2002, 2003, ele estava na casa de 14%, 15%. Aí você veja 14, 15 para 18. Só que é o seguinte, quer dizer, para crescer 1% a mais por ano de uma forma sustentável, você precisa de 4 pontos a mais de investimento. Então, como é que a gente sai? São modelos matemáticos que eu acho que são... eu eu entendo as pessoas que não entendem matemática têm essa dificuldade. Mas não é uma questão matemática. Eu não tenho dificuldade com matemática. Eu tenho dificuldade com os modelos matemáticos e a gente acreditar que o modelo nos dá as respostas. Não é? Então, eu já vi tantas previsões magníficas, estudos econométricos fantásticos, etc. E o resultado final é exatamente o contrário do que Gustavo, eles pensam. Por quê? Porque a macroeconomia não é uma ciência técnica, matematizada. Ela é uma ciência política e existem opções. E a opção desse governo é uma opção de distribuição de renda, manter o emprego. Eu posso não acreditar, eu posso não querer isso. Eu posso ter uma política monetária que cause, aumente o desemprego, e aí o pessoal fala de um desemprego que nem é muito grande, etc. Mas desemprego é família que se desestrutura, é alcoolismo, é frustração, é um horror econômico. Só que não é pra gente, não é? Quer dizer, atinge os outros. Então, eu quero lembrar que não existe uma troca permanente entre inflação e desemprego. A ideia de que você compra desemprego mais baixo, aceitando a inflação mais alta, já foi mostrada. Aliás, quem se dá o trabalho de olhar os dados, olhar os modelos matemáticos, percebeu que é exatamente isso que acontece. Aliás, eu faço essa pergunta, então. Quer dizer, por que num quadro mais complicado como esse nosso, o desemprego se manteve? Quer dizer, qual é o truque que faz com que as empresas... A produtividade é baixa. O crescimento da produtividade tem sido pífio. O crescimento da produtividade é menos de 1% ao ano.
Mas isso é ônus para a empresa também. Mas para manter... Não tem dúvida. Então, a saída não é uma saída de curto prazo e nem matematizável do meu ponto de vista. Nós temos que eliminar os gargalos de produtividade e isso leva tempo. Isso é uma retomada, sim, de investimento, é uma retomada, sim, de investimento em infraestrutura, de investimentos nos corredores de exportação, a infraestruturação do Oeste brasileiro, porque o Oeste brasileiro, a conquista do Oeste produtivo é relativamente nova, tá certo? Então, não dá para a gente querer crescer, o Schwartzman tem absoluta razão, com essa mesma produtividade. Essa mesma produtividade, ela também é um foco de pressão inflacionária. Agora, a saída não é uma saída exclusivamente pela política fiscal de elevação. Nem só fiscal e nem só monetária. Né? Nós temos é isso que eu estou dizendo, inclusive porque a política fiscal monetária não é a chave para o crescimento. Crescimento depende, em última análise, de produtividade. Então, o crescimento vem pelo lado da oferta, não pela demanda. A demanda evita você fazer políticas decentes de demanda, é a importância do tripé, é basicamente evitar que flutue muito. Você dá estabilidade. Estabilidade ajuda em alguma medida, você dá horizonte de planejamento, as pessoas conseguem investir. Mas o crescimento é um fenômeno intrinsecamente ligado à oferta. Né? E aí não é só crescimento populacional, porque crescimento populacional não vai para sempre. A gente já, aliás, diga-se de passagem, a gente já passou pelo nosso bônus demográfico. Agora, então é produtividade. Então a chave da resposta é como que a gente cresce. Obviamente, criando incentivos. Mas isso é demorado, né? Não sai da noite. Por isso que a importância de reformas. Quer dizer, o Brasil veio num processo reformista de 1990 até mais ou menos 2005, 2006. Não foi tudo que a gente queria, nem todas deram certo, mas de maneira geral tinha um esforço, que foi mantido, inclusive, durante o começo do governo Lula, uma série de reformas que foram capitaneadas pelo ministro Palocci, pelo Marcos Lisboa, as últimas ali na área de crédito, lei de falências, etc., que destravaram. Uma das coisas que a gente viu foi destravar, por exemplo, o mercado imobiliário. Mas a grande verdade é a seguinte, pós-2006 nós paramos de fazer reforma. Agora, quando se aumenta a taxa de juros, imagina-se que vai diminuir o consumo, portanto vai reduzir, essa conta positiva volta para trás. Pode ter algum efeito, digamos, mais negativo, mais perverso, uma subida de taxa de juros desse montante? Chegar a 10%, o que isso sinaliza? Na verdade, nós estamos num outro momento... Não tem milagre. Se sobe juro, obviamente, a intenção é desacelerar a demanda. O que você quer dizer? Não tem dúvida que isso tem um efeito de desacelerar a demanda. Agora, se eu não quero que a demanda seja extremamente desacelerada, eu faço gastos fiscais. Eu não posso ter uma política fiscal imutável dentro de um modelo. A gente deve usar os números como um poste para iluminar e não como um bêbado para se apoiar nos dados. Então a matemática ela serve muito, mas quando as decisões são decisões políticas, são decisões que vêm de um outro consenso e não fechada entre pessoas que olham os modelos e dizem nós temos que fazer isso, eu não acredito. Mas do ponto de vista, digamos, de empresários que têm que tomar decisões, que mantêm esses empregos, que querem mais produtividade, a gente sente um mau humor, a gente sente a má vontade, a gente sente um cansaço em relação ao discurso da política econômica, quer dizer, uma crise de credibilidade entre o que eles acham que pode acontecer e o que de fato vem. Então, como é que você resolve? Imagina você está no banco de trás do carro e assim, o motorista está simultaneamente pisando no acelerador e pisando no freio. O que você acha? Você vai ficar tranquila? Não, né? É isso que acontece. Você está vendo o Banco Central pisando no freio e o Ministério da Fazenda pisando no acelerador. Alguma coisa está profundamente errada com isso. Né? Então, tem um segurando a demanda e outro incentivando a demanda. A inflação está para cima, o desequilíbrio externo está crescendo. Né? Acabei de fazer um artigo mostrando o grosso do desequilíbrio externo vem exatamente do descompasso entre o que cresce consumo, particularmente também consumo do governo e a capacidade produtiva do país. Esse descompasso está levando a um aumento. Então o pessoal está falando, todos os elementos aqui são complicados. Sinceramente, eu não vejo assim, uma crise fiscal de balanço de pagamentos nos próximos 18 ou 24 meses. Acho difícil que isso aconteça, mas todo mundo vai fazer.
tem alguma coisa que não está funcionando aí. Como é que pode? De toda forma, a gente vai para um ano eleitoral, é um ano de expansão de gastos, normalmente, né? Na nossa tradição conhecemos isso bem, justamente quando há mais e mais pressões, já inúmeras medidas provisórias, projetos no Congresso, naquela pós-manifestação, eu estive no Congresso e eles diziam, quando se canta o hino nacional, custa $1 bilhão para o Tesouro. Com o hino nacional, sem o hino nacional, custa $1 bilhão. Com o hino nacional, custa 2 bilhões. Ou seja, o Congresso também ajuda a aumentar. Hoje mesmo foram criados 30 mil cargos novos. Eu pergunto com que expectativa a gente vai entrar em 2014, sabendo que temos eleição, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Banco Central subiu ontem a taxa de juros, já estamos com 10% ao ano. Eu pergunto o que deve acontecer no ano que vem. Quer dizer, o ano eleitoral, com pressões de gasto sempre maiores, né? Nos estados, eleição nos estados também. Com que expectativa a gente vai entrar o ano? Vai ser de sustos e de sobressaltos para quem tem que tomar decisões econômicas? A impressão que eu tenho é que os juros reais vai continuar sendo mais ou menos nessa taxa, eles não vão deixar descolar isso, não, e o crescimento do juro nominal vai obedecer um pouco isso por causa das outras contas, não é? Então, mas também não acredito que tenha uma elevação muito grande. Eu acho que o Banco Central elevou, isso leva um timing para ter um efeito, e mesmo os efeitos de gastos também leva um time. Então, pensando exclusivamente no processo eleitoral, etc., eu não acredito que haja um descontrole da inflação e nem que ela tenha um arrefecimento. Porque o ano é eleitoral, eu não desconheço isso. Mas essa escalada de desonerações para forçar o crescimento, óbvio terminou... que isso diminui. Eu acho que o governo, aí sim, na política fiscal, errou, porque continua fazendo desoneração. Eu tenho trabalhos de alunos que mostram que nas segundas desonerações vários modelos de automóvel cresceram de preço. Ou seja, o modelo não é o modelo de juros, de lucro, taxa de lucro clássica, mas é um modelo de markup, não é? Então, isso foi claro. Não é? E por outro lado, as famílias também se endividaram. Vocês têm as taxas de inadimplência, etc. Tal. E isso... menos gordura, né, para gastar. Não, o que você acha, eu acho que realmente não tem muito mais espaço para desoneração. Quer dizer, a brincadeira de corte de energia já custou, aí eu estava pegando esses números hoje, já custou a bagatela aí de uns 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais, perdão, para o governo, fora a questão de imposto, teve redução de imposto também. Então, essa daí, se vai somando essas coisas, obviamente ficou um número grande. E a gente já está realmente no limite do que a política fiscal pode entregar. Agora, do ponto de vista de juro, o Banco Central acho que já sinalizou, ele vai subir mais uma vez, provavelmente, né, só um pouquinho ali para terminar, 10,25. Não vai ser suficiente para segurar a inflação, quer dizer, não vai trazer a inflação para a meta. Não vai. Vai provavelmente... A tendência, inclusive, com o fim dos efeitos de corte de tarifa, etc., que essa inflação acelere alguma coisa, termine o ano ali na casa de 6 e pouco. Né? Eu acho que o que está assim, e o crescimento vai ser baixo. O consenso que está se formando não é tanto 2014. 2014 tem suas dificuldades. Tem que dizer que essa conta toda vai ser apresentada em 2015. Ao país de 2015. Em 2015 alguém vai ter que olhar para aquilo e falar o que eu faço com esse negócio. Até de aumento de impostos já estão prevendo. Não, vai ter que pensar para 2015, porque a conta vai ficar política monetária, então... mais complicada. Seguimos acompanhando. Muito obrigada por esse... arranhando a análise, né? Porque nem dá tempo da gente ir tão fundo. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Alexandre, pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.